Quase metade dos brasileiros frequenta pelo menos uma vez por semana bares, restaurantes, cafés e outros locais de alimentação. E veja só, 25% deste público faz questão de vir em um local como este, os botecos. Este em Campinas existe há mais de 40 anos e é campeão em concursos de comidas, apresentando sempre pratos que caem no gosto das pessoas. E muito mais, os colaboradores se inspiram no trabalho feito aqui e abrem o seu próprio negócio. Ensinar o negócio que pode passar de pai para filho, ter um novo modo de gerenciar, envolver a família e fazer com que novos empreendedores possam trabalhar com a filosofia de boteco. No Brasil, 90% das empresas têm perfil familiar, segundo dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Além de responder por mais de metade do PIB, as empresas familiares também empregam 75% de mão de obra no país. Aqui, do bar que começou na esquina da Rua Erasmo Braga, no Jardim Chapadão, tudo parece bem diferente daquele local de 1983, que é bem vivo, na memória do Sr. Edilson, que conta o início de sua trajetória empreendedora após trabalhar anos como assalariado. Sou do interior do Rio, Conceição de Macabu. Então eu vim, eu e um amigo, falei, vamos aventurar em Campinas, né? A gente era moleque, tinha 21 anos, aí viemos. Mas eu fui trabalhar na Ipiranga, né? Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga, em Paulínia. Fiquei 9 anos. Depois daí que eu, com um amigo lá, um padrinho de casamento meu, vamos comprar um bar, vamos. Ele topou, nós compramos aqui na quadra de baixo. Estamos um ano e 10 meses. Aí ele não quis mais, não é a minha praia e tal. Aí ele saiu, ele montou faz isso aqui, faixa, banner, né, luminosa, essas coisas, e eu peguei aqui. Aí alugou aqui esse imóvel na época? Aqui. Depois, passaram 2, 3 anos, aí já o dono aqui faleceu, né? Era usufruto dele, né? Aí o filho falou, vamos vender isso aí e tal. Ia ficar em São Paulo, né? Ele tinha vários negócios lá. E falou, não quero nada de Campinas, vou ficar só em São Paulo. E aí foi uma oportunidade? Aí foi uma oportunidade. Aí falou, arranja um pouquinho de dinheiro aí, dá uma entrada que você paga o resto, a prestação. E assim fizemos, né? Um contrato manuscrito e tal, né? Depois acabou de pagar, fui para São Paulo fazer escritura e tal. No fim deu tudo certo. Esse menino aí, o Fábio, ele nasceu depois, 2 anos que eu peguei aqui. 1 ano e pouco, né? Peguei em 83, 84 que ele nasceu. 1 ano e pouco. E os outros eram miudinhos também, né? 6 anos. Aí quando eles fizeram 13 anos, o mais velho, o Júnior, ele vinha ajudar e tal. O Alex passava mais 2 anos. Sua esposa também fazia o quê? Os salgados? Fazia salgado. Sim. E aí o negócio foi indo e a família, cada um foi fazendo uma coisa. Aí vinha domingo, trabalha domingo também, né? Vinha ajudar. Eu vinha com a minha mãe aqui para entregar um salgado, outro que ela fazia em casa. E eu gostava, desde pequenininho, gostava de ficar aqui com o meu pai, pegava a vassoura, começava a varrer, a vassoura ao dobro do meu tamanho. Aí eu comecei com 14 anos aqui, como todos os meus irmãos começaram com 14 anos, né? Ia para a escola num período, no outro ficava aqui ajudando. Isso. A gente revezava, né? Um irmão ficava de manhã até a tarde, depois à tarde eu vinha com o Júnior à noite, né? E, assim, o movimento era bem tranquilo, porém, trabalhava o dia inteirinho, entrava, sei lá, o período nosso que era das 9 até 11 horas da noite. Eu fui pro quartel com 18 anos, né?
E a gente não tinha muito assim, sabe? Não ligava muito pro bar, queria... ninguém gostava de ficar preso, amarrado aqui, né? Lá, assim, comecei a dar mais valor pelos poucas coisas que eu tinha, né? Desde o trabalho, uma folga, um domingo, né? A minha cama, por exemplo. E desde lá, eu fiquei 2 anos no quartel, acabei gostando, fiquei enganjando. Só que eu saía de lá e vinha pra cá trabalhar. E aí chegou uma hora que eu falei pro meu pai, eu tô meio cansado, quero ver meu cabelo crescer também, e eu vou sair de lá. Aí eu falei, tudo bem. Daí eu vou acabar com os fiados, que a gente tinha muito problema de fiado, né? Vou pegar firme o bar lá, pai, e vou tocar. Aí qualquer coisa, se alguém pedir fiado pra você, você passa pra mim. E eu fui cortando. Aí eu lembro que o Renato Maldonê veio com o pessoal do Comida de Boteco, oferecendo, né? A gente não sabia nem o que era, nunca participamos de nada. O movimento nosso aqui era de sexta-feira e olha lá, não tinha muito movimento. Aí a gente aceitou entrar no Comida de Boteco e a gente entrou com a língua ao molho. E o Doritos do Mar, que era um patrocinador, né? Que a gente tinha que fazer alguma coisa com Doritos. E a gente fez um camarão empanado com Doritos e queijo, catupiry. E a gente ganhou os 2 prêmios, né? A gente optou por língua, por ser algo diferente, né? Meio exótico. Aí até meus irmãos falaram, isso aí não vai ganhar nada, porque quem vai querer língua, né? Você acha que língua vai ganhar? E aí a gente acabou ganhando o concurso. Quem que inventou o prato? Na verdade, meu pai fazia. Ele deixava a língua tudo cortadinha ali na estufa. E aí a gente começou a fazer porções, né? Uma torradinha, com uma farofinha, um pãozinho, né? Só deu uma incrementada para o concurso. Isso. Colocou uma rúcula, uma enfeitada. E aí vingou. A gente tirou 10 em todos os quesitos, né? Temperatura de cerveja, higiene, atendimento e o prato. E aí, de um dia para o outro, a gente começou assim de um dia para o outro ter que ter funcionário, ajuda. Ligava pro meu irmão que trabalhava em outro lugar. Minha mãe falou, ajuda aí que a turma tá vindo, né? Veio para prestigiar. Família inteira teve que vir. Nossa, aí foi uma doideira. Aí começou a vir colocar funcionários, que a gente antigamente era sempre foi a família, né? Aí a gente começou a colocar funcionários e foi aquela doideira. Aí eu lembro que o primeiro casal que chegou aqui, aí eu olhava aquele cardápio pequenininho assim, olhava de um lado, do outro, né? Eu imaginei, né? Ela falou assim, nossa, esse bar que ganhou, né? Não tem nada. Aí eu entrei na cozinha, porque meu pai ficava na cozinha, eu falei, pai, vai ter que mexer nesse cardápio aqui, porque só com a língua não vai atrair muita gente, não. Aí a gente, com o tempo, a gente foi aperfeiçoando, fazendo os cardápios, né? Colocando tudo que a gente fazia, desde da estufa ali, tudo no cardápio. E aí eu lembro que nós fizemos um cardápio e tinha lá, consulte. Vários itens tinha lá, consulte. No meio do preço, consulte. Daí a turma pegava, parece bula de remédio, isso aqui, só consulte. É porque às vezes tinha, às vezes não tinha, né? Como não tinha muita mão de obra, era tudo meu pai e minha mãe que ficava fazendo, né? Não dava conta, né? Mas aí naquele momento vocês tiveram que se reposicionar, então. Nossa, foi doideira. Meus irmãos saíram lá dos serviços deles, né? E ficaram focando só aqui. Hoje da família, quem fica no negócio? Então, o Júnior, que é o mais velho, entrou com 14 anos também, tem mais de 30 anos de bar. O Alex, que é o do meio, e eu, o Fábio, né? Fico mais na cozinha. Os dois na linha de frente. Aí, depois da pandemia, meus pais deixaram um pouquinho, assim, a cozinha, né? Não deixaram o osso ainda, né? Não largaram o osso. Então, lá, Edilson tá aqui. Mas assim, não com aquele negócio, assim, aquele compromisso que tinham, né?
Sim. Vem para agregar. Então, nesse negócio familiar que vocês já tinham inicialmente, quando veio o concurso, vocês tiveram que rever a forma de gerir o negócio, então? Então, a gente sempre foi, como foi família, não tinha muito controle, né? A gente começou a ter um salário, porque o problema de ser familiar é que normalmente não tem um salário, né? A gente sai, gasta o que quer, um gasta mais que o outro. Então a gente começou a fazer assim, ó, vamos cada um ter um salário, né? Se profissionalizar, né? Sim. Aí agora vai ter que ter funcionário, né? Tudo certinho. Mudou totalmente. A turma falava na escola, é onde você trabalha? Eu trabalho num bar, né? Em qual bar? Ah, bar do Carioca, é um boteco. Você ficava meio assim, né? Receoso de falar. Aí hoje a gente fala com orgulho, né? Faz 42 anos aí que a gente tá aí. Eu tô há 26 anos já. Fiquei 10 anos trabalhando como garçom geral, né? E aí faz 16 anos que eu assumi a cozinha, né? Para dar uma aliviada para os meus pais. E a gente foi formando equipe, né? Que essa é a dificuldade também da empresa, né? Mão de obra qualificada. E aos poucos a gente foi agregando gente boa, né? E agradeço muito meus colaboradores, né? Sem eles a gente não estaria onde está hoje, né? Do negócio da família Gambetta para o da família Silva e Lima, que veio de Serra Grande, na Paraíba, e vive na cidade de Sumaré, na região metropolitana de Campinas. Na pandemia, Jefferson e Isabel tiveram, como tantos milhões de brasileiros, o medo, além da doença, da família passar fome devido à falta de emprego e renda. Tudo começou em 2020, no meio da pandemia. Eu estava desempregada, em casa, cuidando das crianças, e o Gerson trabalhava no bar do Carioca. E aí todos os comércios veio a fechar. E aí veio aquele desespero da gente que não é daqui, que é nordestina, a família toda lá, de ir embora, né? Porque o pessoal falava que ia fechar, que ia faltar comida. E bateu uns 5 minutos no Jefferson, que também queria ir embora. Vamos arrumar as malas e vamos embora. Aí eu falei, não quero ir embora. Aí até falou, vai ficar? E eu disse, então eu fico, mas eu não quero ir embora. Vocês já estavam aqui há quanto tempo? A gente já estava aqui há 9 anos no apartamento, aqui em Sumaré. Tá. Aí eu liguei pro Fábio, aí o Fábio disse, não, eu vou chamar ele para vir aqui. Liguei pro Fábio para mais um amigo, né? Para conversar com ele, porque né, a gente estava todo mundo dentro de casa, não estava nem para ter contato com as pessoas. O Fábio já tinha falado para ele, ó, não vou abrir o bar por causa do lockdown, então não precisa vir. Foi, só que não tinha comentado ainda que eles não iam deixar de dar o apoio principal para os funcionários deles, né? Sim. Que foi, eu acho que, não sei direto de todos os bares, mas foi um bar que segurou as pontas, não desamparou, né, os funcionários. E aí o Jefferson foi lá, e quando chegou lá, ele conversou com o Jefferson, acho que ia pagar o valor que estava combinado, e deu umas massas de pastéis para o Jefferson, 3 rolos de massa de pastel, maionese, ketchup e alguns recheios para fazer pastel para as crianças comer. Aí ele veio para casa. Aí chegou em casa já um pouco mais tranquilo. Aí eu disse, nossa, mas tanta massa de pastel. Aí, e pensando em algo, né? Aí ele olhou para mim e falou assim, para as meninas comer, o Fábio deu, porque se deixar lá, são coisas que vai vencer, e não tem mais uma previsão de voltar, né? Era tudo muito só desespero. Quando eu cheguei lá, eu já fui decidido de só se despedir dele, pelo menos se ele me desse um dinheiro para mim estar voltando para minha cidade, que eu não tinha poupança ainda, que desse para ir para Paraíba, para voltar para casa. Eu fui pedir para ele, pelo menos os dias da passagem. Digo, eu já fui decidido, né? Quando chegou lá, mudaram minha cabeça e fiquei feliz, graças a Deus, né? Não fui. Ele garantiu que, mesmo que a pandemia permanecesse, que você teria um respaldo. Sim, claro, com certeza. E aí, mas como que foi? Ele falou, leva esses pastéis lá pra cá, essa massa. Ele falou assim, Jefferson, tem uns recheios aí, umas massas de pastel, leva para as crianças comer lá.
Aí, quando ele me deu 3 rolos de massa, que eu vi aquilo, eu disse, nossa, muita coisa. Os recheios nas tapué, muita coisa. Que eu digo, ixi, que eu acho que uns 30 dias eu tô tranquilo, tanta recheio que tinha. Aí foi quando eu cheguei em casa que falei para ela, que aquele monte de coisa, o que é que nós ia fazer? Ainda deu um pouco para os vizinhos ainda, que era muita comida. Certo. Que ia estragar, né? Aí a gente deu, fez, comeu. Aí dei os rolos de massa de pastel para ele, ketchup, mostarda, maionese. E falei, ó, vai lá, dei carne moída já pronta, mussarela. E ele foi tocando lá no apartamento. Aí a filha dele saía para entregar, colocou nos grupos, né? Sim. E teve uma adesão boa, né? A gente conversando, quando a gente comeu, enjoou de comer pastel, aí foi a ideia. Aí acabou, depois eu tive que ligar para ele para pegar o número do fornecedor de massa. Aí foi acrescentando, todos os dias eu ia pegar a massa, todos os dias. A Estezinha bateu a cabeça na madeira do guarda-roupa e levou 5 pontos na cabeça. E ali todo mundo saiu correndo para o hospital. Ali todo mundo saiu correndo para o hospital. E os pedidos? Pediu muito sangue. E o povo ligando, o telefone do Jefferson, ligando, chamando, ligando, perguntando, cobrando pedido. E aí a gente teve que falar que estava com a nossa filha que bateu a cabeça, teve um acidente. Aí as pessoas falavam, não, mas tudo bem, só a gente quer saber se vocês vão continuar quando chegar. Porque a gente vai esperar. E ele olhou para mim e disse, deu certo. Aí a gente chegou em casa, a menina com a cabeça toda enfaixada, não tinha estrutura para aquilo, para continuar. Mas e aí, naquele dia, vocês cancelaram ou fizeram? Não, tivemos que fazer. Fizemos, atendemos todos os clientes. A gente atendia até 1, 2 da manhã. Às vezes a gente começava a fazer a nossa janta 1h da manhã. Porque era o fogão que eu tinha, eu já estava fazendo pastel. Aí a pessoa pedia, nós estávamos na mesa. Aí eu falava, ó, eu estou jantando. Se você aguardar, a gente vai aí levar. Aí a gente terminava, ia lá atender o cliente, levava na porta do cliente, o pedido na sacolinha, maionese, ketchup, tudo da primeira qualidade desde o início. E ficou assim por 2 anos? E ficou assim por 2 anos. E o Fábio, como eu falo para você do Carioca, o Fábio nos incentivou muito a trabalhar com a qualidade. Que estava fechado, ele deu a chave para o Jefferson, falou assim, ó, lá está parado, vai pegando, vai marcando, e quando tudo voltar ao normal, a gente vê o que faz. E foi aí que tudo começou a melhorar mais ainda, usando a qualidade. O que ele ia buscar lá? Os suprimentos? Catupiry, as coisas que tinha frango, né? Era presunto, ketchup, maionese, que eram as coisas de qualidade. Porque ele falou assim, ó, vocês já trabalham bem, agora vocês precisam trabalhar com qualidade. E tá parado lá a mercadoria, e se vocês podem, posso ajudar vocês. Então, assim, é que nem eu falei, são eu considero os padrinhos do pastel da Isabel. E o nome do pastel surgiu quando eu estava em casa trabalhando com minha filha e mais uma menina, e ele estava trabalhando lá no bar. Voltou a trabalhar meia porta, assim, sabe? Aquele almoço para ver se dava para funcionar. E uma pessoa perguntou se alguém tinha o nome da moça que vendia pastel no condomínio. Aí uma das minhas amigas colocaram, sim, tem sim. Aí deram o nome do bloco, 2921, pastel da Isabel. Colocou desse jeito. Aí ele já entrou no grupo e falou assim, ó, já achei o nome do pastel. Aí eu falei, como assim do pastel? Porque na cabeça dele já tinha dado certo o comércio, né? Aí ele falou assim, vai ser pastel da Isabel. E começou a demanda. E colocou o nome, foi criando uma artezinha, colocando pastel, adesivo já do pastel. E os moradores, eles começavam a divulgar. Aí ele olhou para mim e disse, se a gente fizer pastel? Eu falei, ah, não, pastel não. Pastel não, porque eu já tinha mexido com pastel um tempo, só que não era eu que fazia, eu pegava pronto de outra pessoa. Você já tinha tentado vender pastel antes, já tinha tentado vender pastel antes de uma pessoa, e ele estava desempregado nesse tempo. E aí eu falei, ai, ele me deu um não. Aí ele falou assim, por que não? Dessa vez, a gente que vai fazer o nosso recheio, seu tempero, o pessoal está dentro de casa, pandemia, assistindo Netflix, o pessoal vai ter fome, não tem hora para dormir, só tem, né? Não tinha hora para estar fazendo. Ficava assistindo live até tarde, até tarde, aquelas bandas de forró, tudo tocando. Então, aí falou assim, vamos fazer pastel. Aí fiquei pensando, falei, vamos jogar no grupo do condomínio. Aí a gente jogou no grupo do condomínio, que na sexta-feira, isso foi numa sexta. Quantas torres tem seu condomínio? Nossa. É grande o condomínio? Eu não lembro. É grande. É grande. Tem mais de 2.000 pessoas. Uau.
Até hoje eu moro aqui, aqui do lado. E aí colocamos no grupo do condomínio, que era um grupo de compras e vendas. E tinha todo mundo que mexia com comida e estava tendo um apoio para vender para as pessoas. Aí comecei, quando eu joguei no grupo, já tinha 11 pedidos para o sábado, sem as pessoas saber como que era o pastel, o tamanho, o recheio. Aí começamos com sabores de pastéis tradicionais. E o pessoal foi pedindo, foi pedindo, foi pedindo. E meu fogão, ele só funcionava uma boca, que era um fogão que eu já tinha comprado usado. A pessoa falou que o fogão era bom e tudo mais, só que funcionava uma boca. E aí o pessoal me cobrava muito, porque demorava. Eu tinha uma única panela, mais ou menos desse tamanho, assim, que cabia um pastel. Um pastel tradicional, que até hoje é o mesmo tamanho. E aí as pessoas cobravam, porque estava demorando. Aí eu falava, gente, eu estou numa cozinha do tamanho da de vocês. Eu não tenho muito o que fazer. E a Isadora fazia as entregas de 9 anos, que está ali. Hoje tem 15 anos, hoje é o caixa do pastel. E a gente arrumou um meio na cozinha, a pia pequenininha. E aí conversava com as pessoas, vai demorar, me imagina, uma família me pedia 5, 6 pastel, outra me pedia 5, outra me pedia 7, outra me pedia 10, em uma panela. Nossa, você tinha que pedir paciência para todo mundo. Tinha que pedir paciência para todo mundo, e para aqueles que não tinham paciência, tinha que ser sincero, vai demorar, porque é uma boca, só é uma panela, é um pastel por vez. Aí do lado da minha máquina de lavar roupa, virou meu caixa. Era a caixinha de maionese, de ketchup, a sacola do lado, né? A sacola, o caderninho para marcar o pedido. O cliente pedia, a gente marcava o bloco, o apartamento do cliente e o pedido dele. E aí, veio na demanda, o pessoal foi perguntando. Aí a demanda melhorou mais quando o Jefferson saiu um dia de casa e teve uma invenção de fazer o sabor de pastel de hot dog. Ele que inventou? Ele inventou de fazer esse pastel de hot dog, chamou a vizinha do lado, a vizinha aprovou. E aí a pessoa já começou a jogar no grupo. Em seguida, na mesma semana, acho que ele já criou lasanha, pastel de lasanha. E foi inventando, porque ele inventava e você que executava. Ele inventava, ele entrava na cozinha e inventava, e aí nós dois juntos montava, dava certo, só que naquela panela lá, jogando óleo, tudo certinho, para ver se dava certo a fritura, a temperatura do óleo. Aí vamos para um tacho. Para esse tacho entrar, a gente teve que tirar a tampa do fogão. E aí começamos a comprar as coisas, já não tinha muito espaço, pedia para os vizinhos ajudar a gente a guardar. Tinha 2 vizinhas nossas que ajudavam muito a gente, que o meu fogão já não dava conta, porque cuidava também de uma amiga que na época estava com câncer, e fazia a minha comida, ajudava a fazer a comida dela, depois que eu liberava para o fogão. Então, quando estava muito corrida, tinha umas amigas minhas que me ajudavam. Elas me prestavam a panela de pressão, que eu não tinha, que só tinha uma e não dava para demanda. Tinha que ir no mercado rapidão buscar mussarela, presunto, porque a geladeira era muito pequenininha, não tinha como ter estoque. Meu quarto era o estoque de maionese, caixa de ketchup, refrigerante. Porque daí você começou também a agregar outras coisas. Porque o pessoal ficava, mas não tem um refrigerante? Aí ele trouxe, pelo menos um sabor. Aí a gente tinha 2, 3, às vezes tinha quente. Pode mandar quente mesmo, porque era um apartamento. Sim. E dentro do apartamento a gente ficou 2 anos. Sabores diferentes de pastel, de estrogonofe, de parmegiana, hot dog, eles foram surgindo a partir das ideias do Jefferson. E essa ideia também de inventar recheios que são, na verdade, outros pratos de comida dentro do pastel, como que surgiu? No bar também, no bar saía muito parmegiana, né? Ela era meia porta aberta e o pessoal ia almoçar. Aí, como saía muito parmegiana, nós também comíamos parmegiana lá. Aí tive a ideia de fazer o parmegiana no pastel. Cortei os cubinhos, o molho, fechei normal e mandava a batata palha separado. Aí um outro dia a menina perguntou, tem pastel de... Hot dog. Eu digo, nossa, vamos fazer hot dog. Aí foi onde apareceu a ideia. Eu digo, ela fez o purê, aí na hora de fechar começou a furar, a batata palha começou a furar a massa. Aí eu digo, vai ter que dar um jeito, quebrar a batata palha para poder se encaixar melhor. Aí deu certo também. Sim. Aí veio lasanha, tudo comida que nós comíamos na pandemia, que dava vontade de comer, e foi fazendo os pratos e foi surgindo as ideias dos pastéis. E aí o pessoal perguntava, aí falava que era pastel de hot dog. Quando a gente pensou que não, minha filha, o pessoal estava chamando a gente, o pessoal vinha buscar pastel aqui, ó, na portaria. De outros lugares. De outros lugares, de sexta, de sábado, iFood.
dentro do apartamento. E o pessoal vinha e esperava. E Esperava. assim, e quando o Jefferson voltou a trabalhar? O Jefferson voltou a trabalhar tem uns 2 anos, né? Lá No Carioca, ele voltou a trabalhar, porque voltou ao normal. E aí eu continuei dentro de casa. Só que a demanda começou a aumentar e as pessoas começaram a querer vir me conhecer. Aí eu falava, não pode, é na minha casa e tal. Aí ele falou assim, a gente vai ter que abrir a loja física. Aí me veio aquele... Eu queria, mas eu tinha medo. Eu falava, porque eu tinha o conforto de cuidar das crianças, né? Que era só eu, ele não estava comigo. Depois que voltou a abrir os comércios, ele teve que voltar para o bar. Então ficou a responsabilidade toda minha. Sim. De atender, de fazer o pastel, de entregar a minha, da minha filha e demais a moça que me ajudava. E eu já não tinha aquele apoio dele que nem estava antes, tudo fechado. E a gente colocou nas mãos de Deus, que se fosse da vontade de Deus, ele ia preparar. E eu queria uma loja aqui próximo ao centro do Matão. E procuramos, e apareceu um ponto mais aqui próximo, porque não era esse o primeiro ponto. Aí ele, bem guerreiro, né? Saiu de lá, montou um lugar para ele. Ele fez toda a fiação elétrica, hidráulica, ele é bem um MacGyver, né? Ele faz tudo. E montou a pastelaria da Isabel, né? Sim. E a gente ficou assim, nossa, ficou bem e... contente com isso, porque era um negócio para ser da esposa, que aí aquele local lá não estava comportando, ele foi para outro lugar melhor, né? E chegou a um ponto que ele falou assim, ó, Fábio, eu vou sair daqui do bar, porque minha esposa está se acabando lá de trabalhar e não tem mão de obra, eu vou ter que sair, né? Eu falei, não, você ajudou demais a gente, né? Com certeza, pode, segue só a sua vida, né? E se precisar, estamos aqui. A gente até hoje troca panela, equipamentos, vende um negócio usado, empresta. Aí veio perto do comida de boteco. Eu já estava vendo que eu não dava mais conta, porque a demanda estava aumentando, e eu, mãe, empreender, fazer mercado, fazer lição de casa, tudo sozinho. Eu precisava de um apoio que fosse o meu esposo, né, para me ajudar. Aí a gente teve que sentar e conversar. Não foi muito fácil ele deixar a segunda família dele, né? Mas a gente via que para dar certo, tinha que ter ele do meu lado. Não era só um funcionário, não era só uma pessoa que fosse da minha confiança. Tinha que ser ele, porque tinha que aumentar a demanda de mais coisas. E foi aí que o Jefferson conversou com o Carioca, com a dona Nilda, o Fábio, todos eles, o Juninho, o Alex. E graças a Deus tiveram total apoio deles, porque eles também acreditavam que o pastel já tinha dado certo. E teve um apoio assim, ó, surreal. Quando eu estava aqui, estava bom, né? Agora, quando eu voltei, foi mais... E aí, quando você voltou, Isabel ficou sozinha e as encomendas só aumentavam? Só aumentava e eu fiquei preocupado, eu pensando que ela não ia dar conta, porque, como ela falou, tinha as crianças para dar lição de casa, empreender não era fácil. Era luta de casa. Quando ela saiu e foi para o primeiro espaço? Você ainda estava lá no bar? Tava, eu entrava no bar 4 horas, a gente acordava de manhã cedo e já ia, trabalhava um pouco, quando dava as 2h30 eu vinha para casa, tomava banho e nunca cheguei atrasado lá, sempre mantendo o horário para não atrapalhar ninguém. E quando chegou o momento de deixar o bar e assumir esse negócio? Cara, não foi fácil, eu digo, Juninho, eu vou ter que sair, cara, a Cristina está precisando de mim, o movimento está aumentando e vai precisar de mim. Aí eu falei com ele, falou assim, fica pelo menos o comida de boteco, que eu falei em maio. Do ano passado? Eu falei em março. Do ano passado ou desse ano? Do ano atrasado. Tem 2 anos que eu já saí, tá. 23. Aí ele falou, fica pelo menos o comida de boteco. Quando terminou o concurso, aí eu saí de lá, não dava mais para ficar. Porque estava aumentando aqui, e ela não estava dando mais. Sim. Aí depois que eu vim, aí ela desafogou mais um pouco, né? E quando vocês receberam o pessoal do Comida de Boteco, que inclusive, né, o Fábio falou, olha, o Fábio que é, como se diz, veterano no Comida de Boteco, falou, vai lá no pastel da Isabel. Eles que mandaram o convite pra gente. Aí eles falaram, um dia vocês vão participar, eu digo, vai nada. Aí eu disse, será? Eu falei, eu tenho um sonho de participar do Comida de Boteco. Porque quando chegava lá, eu decorava todo com eles, na maior empolgação, como se fosse meu. Tudo que eu faço é
como se fosse para mim mesmo. Eu faço tudo bem feito, dou o meu melhor. Aí a Bianca veio aqui, como a Isabel falou, a gente recebeu o convite e preparou do nosso jeito. Em 2023 ela convidou nós para vir. Aí eu falei que não estava preparado. Calçada quebrada, banheiro, só tinha 6 mesas de plástico. E a gente foi trabalhando, aí conseguiu colocar mais mesa na calçada de madeira, banheiro, uma equipe maior. Sim. Aí a gente acrescentou porção, cerveja, uísque, essas coisas que não tinha, só era pastéis antes. Depois que eu cheguei que ficou bar pastel agora. Ficou completo. Ficou completo. Como que vocês pensaram nesse layout desse espaço que traz um pouco da tradição de onde vocês dois nasceram? Como que foi construir isso? Quando a gente começou, era só até aqui. E, graças a Deus, as pessoas que nos trouxeram para aqui, o dono do ponto, tem a gente como família, sabe? Me tem como uma filha e tem a minha família como família de verdade. E eles têm nos ajudado, né? Era um espaço menor, que tinha esse espaço aqui, eles cederam esse espaço para a gente inaugurar, para aumentar, porque no dia de chuvas a gente tem um espaço muito bom na calçada, mas dentro era muito pequeno. Eles nos permitiram a gente aumentar o espaço, ampliar essa parte que não tinha. Quando a Bianca veio fazer o convite para a gente inseguros, porque só tinham banheiras, mas vocês vão conseguir, porque ela confiou muito no nosso trabalho pelo Instagram, chegou aqui, disse que sentiu uma energia boa, de gente que quer trabalhar, que não tem preguiça. E vocês vão conseguir fazer o banheiro, e nós ficamos preocupados de onde que vai surgir o banheiro. Surgiu o banheiro, deu uma aumentada na cozinha. E por que trazer o Nordeste para cá? Ai, até emociona. Música, inclusive agora a gente desligou para gravar, mas a gente chega aqui e já entra nesse ambiente, né? É a nossa referência, né? Sua família tá toda lá? Toda lá. E como você se vê hoje, uma empreendedora, dona de boteco, junto com a sua família, com seu marido, resgatando tradições, né, lá das suas origens? É muito gratificante. É muito gratificante porque, vindo de onde a gente veio, né, a gente sai de lá para ter um emprego, para trabalhar, para ter um salário mínimo, né, com o sonho de ter uma casa para morar. Que lá nem isso que tinha. Lá a gente não tem, a família da gente tem, mas o sonho da gente é a gente ter, né? Os pais da gente tem, mas a gente pensa dos pais da gente, a gente quer conquistar o nosso espaço. E eu falo, é muito gratificante, porque a gente vem da roça para trabalhar aqui e honestamente, com humildade, sem passar por cima de ninguém, sem atropelar o espaço do outro, ser feliz pelo próximo e carregando com a gente sempre a nossa bandeira, né, do nosso estado da Paraíba, da nossa cidade. É um orgulho Qual muito é a sua grande. cidade? Serra Grande, Paraíba. Sim. Inclusive, vocês que já inventaram vários tipos de pastéis, prepararam algo que remete justamente lá às suas origens para esse concurso. Fala um pouquinho desse prato. É o baião de dois. Baião de dois nordestino mesmo, tipo da nossa cidade. Porque o baião de dois, cada pessoa faz de um jeito. E a gente trouxe ele da nossa forma que é feito lá. Com feijão de corda, com arroz, com bacon, com a calabresa, com a carne seca de verdade, com coentro, né? O tempero nordestino. Que onde ele não é, em muitas pessoas não é muito aceito, mas a gente quis trazer o que realmente é, né? Dentro do pastel. Dentro do pastel. O setor de bares e restaurantes no Brasil foi um dos muitos impactados diretamente pela pandemia da Covid-19. No período mais crítico, 335 mil empresas fecharam em definitivo e 1,3 milhão de trabalhadores foram demitidos no país. O setor de bares e restaurantes teve um prejuízo de arrecadação de mais de 60 bilhões de reais apenas em 2020. E muitos estabelecimentos lutam até hoje para recompor as finanças. Trabalhamos bastante, só que a gente não via, né, o dinheiro, as contas se pagavam aqui do bar, porém as contas nossas, né, ficaram tudo atrasadas, né, condomínio, tudo, água, luz. Foi uma prova assim bem difícil, mas superamos, né? É um momento da pandemia, é um momento que todo mundo fala, olha, muita gente estava com medo de morrer, muita gente estava com medo da vida acabar. E parece que a vida, pelo menos a vida empreendedora de vocês, começou ali. Começou aqui.
é gratificante, deixa a gente um pouco triste, né? Porque foi um momento que a gente perdeu muitas famílias, muitas pessoas queridas, muitas mesmo, que, portanto, a gente perdeu o dono desse ponto, né? No meio da pandemia. E assim, foi um momento de percas e ganhas, né? Outras pessoas que têm vontade de trabalhar onde muitos empreendedores nasceram, trabalhando dentro de casa, né? Meu sentimento, eu tenho uma gratidão dentro de mim que eu não sei explicar. Hoje você trabalha junto com a Isabel, as filhas também dão uma mão, uma ajuda a entregar, outra ajuda no caixa. Como que é pensar em toda essa logística? Nós sempre, quando estava trabalhando assim, sempre trabalhou, né, nossa família. E num dia que nós falou assim, no dia quando é movimento, cada um vai ficar no seu setor. Eu fico na cozinha, você fica no atendimento e a mais velha fica no caixa. E a pequenininha dando uma assistência lá. É o que está acontecendo. E tá dando certo. Está dando certo. Cada um no seu lugar. No Carioca também essa ideia. Cada um está lá. O Carioca, a dona Nilda na cozinha, o Fábio na cozinha, o Juninho, o Alex lá fora. Eles são nossos espelhos. Ou seja, o que você aprendeu lá como funcionário, Isso. hoje você traz como esse aprendizado para o seu negócio. Sim. É umas pessoas maravilhosas e é nosso espelho, é eles. Como a gente está no braçal, né, da empresa, a gente não está só no administrativo, a gente está junto, correndo junto com os colaboradores, né? E eu acho que isso daí incentiva bastante, anima eles, né? Porque não é um negócio que largado, que o dono só vem para fechar, né? Então a gente está junto. Isso eu acho que motiva o funcionário, né? Vocês têm sido reconhecidos pela cidade, tem homenagens, Sim. né, já a vocês. Queria que Cidade você de falasse um Sumaré. pouquinho disso. A gente ganhou o ano atrasado, né, como o melhor pastel de Sumaré. O ano passado, 2023, 2024, a gente também ganhou. Eu agradeço primeiramente a Deus, segundo ao nosso público, né, a nossa clientela, porque é eles que fazem isso, é o boca a boca. A força maior também é o cliente, né? Eu falo assim, quando eu mando mensagem para meus clientes, eles me dão mais força quando eles fazem isso. O carinho do cliente, ele é melhor do que dinheiro. O apoio do cliente de verdade, que vê que a gente se preocupa com ele em trazer a comida boa, o pastel bem, o pastel sequinho, a qualidade, é muito gratificante. E agora a gente recebeu uma moção da Câmara Municipal, né, de Sumaré. Sou muito grata a todos eles, o pessoal da prefeitura, vereadores, prefeito, né? E a gente fica muito emocionado de onde tudo começou, como tudo começou e onde a gente está. É só agradecer a Deus, que Deus nos fortaleça e dê sabedoria para a gente continuar melhorando e cada dia mais, né? E não decepcionar, né? Tudo isso, porque junto com tudo isso vem um peso, vem uma pressão muito grande. É uma responsabilidade maior ainda do que a gente já tem. E aquele Fábio que um dia estava determinado ir embora aqui do interior de São Paulo e voltar para Paraíba, hoje pensa o quê? Nada. Se me arrependi se eu tivesse ido, viu? Graças a Deus a gente está aqui, deu certo. E a gente conseguiu gerar emprego para as pessoas aqui, perto de casa. Tem valido a pena empreender? Sim, com certeza. Muito. Como que você vê hoje, né, um negócio que começou lá com o seu pai e hoje vocês inspiram outras pessoas, vocês incentivam outras pessoas também a empreender, e a gente sabe que o empreendedorismo não é um negócio fácil, principalmente quando a gente fala em empreender em família, que cada um tem um jeito, cada um tem um pensamento. Como que é isso para você? A gente fica muito gratificante, né, com isso, né, de inspirar outras pessoas. Inclusive o Jefferson, da pastelaria da Isabel, ele vendeu o antigo ponto pro Gilson, que era um garçom nosso. Então... Mais frutos ainda? Mais frutos ainda. Graças a Deus, assim, e o que o Gilson faz? Ele montou uma hamburgueria. Olha! Montou uma hamburgueria, vende alguns pastéis também, mas o forte dele é hambúrguer. E também ele teve que sair porque a esposa dele não estava dando conta. E estão os dois lá, firme e forte, cada esposa trabalhando, os filhos. Sim. Hoje é uma renda deles. E pra gente, nossa, é uma alegria. É um orgulho, né? Porque se eles não tivessem crescido e pegado interesse, né? Já teria passado para frente. E então eles vinham, ajudavam, a esposa ajudava,
Aí eu fiquei, senão eu teria já passado para frente, porque bar cansa muito, né? Nossa. Hoje, o que o senhor faz aqui? Praticamente nada, né? Eu venho aqui mais Na para inspeção. tomar uma cervejinha, não inspeciona nada, deixa para eles. A gente torce para continuar, mas sabemos que não é tão fácil assim, né? Hoje em dia os tempos mudaram. Meu filho, eu tenho orgulho de, né, falar para os professores da minha profissão, se orgulha e tal. Eu sou filho do dono do bar do Carioca. É. Diferente de você. Chama a gente para vir para cá. Então, assim, eu espero que pelo menos os meus filhos, né, dê continuidade. Meus sobrinhos, não sei, né, tenho mais 4 sobrinhos. Mas, com certeza, eu acredito que vai ter uma continuidade aí, uma terceira, né, geração. Um legado que valeu a pena, viu? Vai valer a pena mais para frente, né? Quando, sei lá, os netos, né, gostar, tal, começar a vir aqui, ajudar, tudo bem. Porque os pais, uma hora, vão ter que parar, né? Tem que vir os netos, os filhos dele lá, para dar continuidade. E vem novos pratos por aí? Vem. A gente está com cardápio de sábado, né? Uns pratos novos. E por mais que a gente tenha bastante coisa no cardápio, né? A gente tem que estar sempre mudando, evoluindo. Bem diferente daquele cardápio frente e verso lá do começo? Nossa, de 10 itens só, hoje tem mais de 100, né? E acredito que vai aumentar mais. E, consequentemente, aumenta o movimento, né? O nosso trabalho. E o que você diria daquele estudante que no começo tinha vergonha de falar que era filho de dono de bar, que foi fazer quartel, que fez faculdade? Hoje você se realiza no seu negócio? Sim, é emocionante, viu? Porque dá valor, né? Meus pais fizeram, né? Pela gente, nunca faltou nada. E uma troca, né? Por o tanto que eles fizeram pela gente, né? A gente retribuindo. E hoje o bar tem a família da minha mãe, né? E mais 3, então tudo sai de 4 para 4 famílias, né? O sustento para 4 famílias não é fácil, não. Lá na década de 1980, quando o senhor abriu o bar, eu sou um dono de um bar, sou um dono do boteco. O senhor tem noção que esse botequinho, que esse bar é uma importante empresa na cidade de Campinas hoje? Sem dúvida. Foi muito importante. Nossa, o tamanho que era, agora deu uma melhorada bastante satisfatória. A gente acho que nasceu para servir, né? Então a gente tem que dar o melhor, né? Hoje o que a gente faz eu penso assim, né? Tudo que eu faço como se fosse fazendo para Deus, sabe, um bem maior. Então, e consideração aos meus pais, sabe? A gente tá aqui correndo para o sucesso vir, né?